Boa noite a todos. Com alegria que a gente está aqui, realizando esse trabalho, tendo essa oportunidade, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade tão querida. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que tem como título Progresso da Legislação Humana. Vai da pergunta 794 a 797. Mas antes vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aos diretores espirituais da nossa casa do caminho, ao nosso mentor, a todos aqueles que vibram por nós, por aceitarmos essa tarefa, que ajuda-nos a termos a coragem, a termos a alegria, a termos a esperança de dias melhores, com certeza. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado a toda essa espiritualidade, que possamos ser intuídos e termos a calma, o equilíbrio, para que possamos passar os ensinamentos trazidos pelos Espíritos. Obrigado, Jesus, mais uma vez, graças a Deus. Então, como eu falei, nós vamos iniciar, lendo a pergunta 794. Essa lição, ela está na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais. É o capítulo 8, que vem falar sobre a lei do progresso. Então, Kardec pergunta aos espíritos: a sociedade poderia ser regida apenas pelas leis naturais, sem a cooperação das leis humanas? Então, vamos pensar. A gente procura algumas definições e sintetiza. Então, por exemplo, legislação é o ato de legislar, de compor, de fazer leis. E lei é um conjunto de regras que devem ser seguidas. Então, a gente estuda na doutrina espírita que existem as leis divinas e a lei humana e as leis humanas. A lei divina, ela é imutável, ela é verdadeira, ela é perfeita, criada por Deus. Ela nos orienta como a gente deve proceder, como a gente deve se comportar, o que a gente deve fazer ou não nessa nossa caminhada. E a lei humana, ela foi criada observando pelos homens, não é? Observando o quê? Os costumes de um povo, os hábitos, as escolhas, e essa lei vai se modificando com o tempo. As leis divinas não, que é uma lei natural, não. Mas a lei humana, ela vai se modificando. Então, vamos trazer aqui um exemplo. Antigamente, era permitido a escravidão no Brasil, não é? Então, negros e índios eram escravizados, maltratados e forçados a trabalhar. Aí vem a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, e abolindo então esse estado, de coisas,
abolindo esse estado de escravidão. Então, a gente pensa assim, a lei humana, como tudo que existe, que foi criado por Deus, tudo que existe do universo, está submetida também ao progresso. Progresso lento, mas constante. Quanto mais as leis humanas se aproximam daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro, da justiça, menos mudanças elas sofrem, mais estáveis elas se tornam. Então, quanto mais as leis humanas se aproximam daquilo que é verdadeiro, que é justo, que mostra que existe um senso de justiça, menos mudanças elas sofrem e mais estáveis elas se tornam, vão se perpetuando. Vamos ler a resposta dos espíritos, o que eles falam. Kardec pergunta: a sociedade poderia ser regulada apenas pelas leis naturais, isto é, pelas leis de Deus, sem a cooperação das leis humanas? Aí eles respondem: poderia, se as compreendessem bem e se tivessem vontade de praticá-las, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências e são-lhe necessárias leis específicas. Então, o que os espíritos trazem? Conforme a humanidade vai evoluindo intelectualmente, moralmente, ela vai sentindo a necessidade de colocar as leis que ela está criando conforme as leis de Deus. Como ainda os homens que criam essas leis de acordo com seus interesses, de acordo com seus vícios, de acordo com as suas paixões, com apego àquilo que é material, fica ainda difícil eles perceberem o que é justo, o que é realmente verdadeiro, que são as leis de Deus. Mas é o que a gente falou, é o que a doutrina fala. O progresso acontece, lento, mas constante. Vai chegar um dia, que a humanidade vai compreender essas leis naturais, porque é o progresso sendo feito, é o progresso acontecendo. Não adianta você resistir, a gente resistir a isso. A gente vai em direção a essa lei, a lei de Deus, a lei divina. Na 795, Kardec fala assim: qual a causa da instabilidade das leis humanas? Qual a estabilidade da causa das leis humanas? O que ele está falando? Porque as leis humanas, elas se modificam de tempos em tempos, de país em país. As leis humanas são diferentes de país para país. Então a gente pensa no seguinte, lembramos de Moisés. Moisés trouxe mediunicamente o decálogo, os 10 mandamentos, mas também trouxe a lei humana, as leis civis e disciplinares. Então, necessárias para aquela época, necessárias para aquele povo. E Jesus veio depois, e trouxe, e veio, se a gente pensar, ele veio modificar as leis de Deus? Não. Ele veio fazer cumprir, dar o cumprimento, a essas leis. Ele modificou, sim. Vamos dizer, ele veio explicar de uma forma diferente as leis disciplinares, as leis civis.
não é? Quando Moisés trouxe o olho por olho e o dente por dente, o que Jesus fala? Dê a outra face. Jesus traz que amemos os nossos inimigos. Não do mesmo jeito que a gente ama um amigo querido, mas não desejar a essa criatura, né? A essa pessoa que a gente considera um inimigo, um ódio, né? Não desejar ódio, não desejar rancor. Então as pessoas, né, na época de Jesus, aquele povo, quando Jesus veio, já tinha uma maturidade espiritual diferente, né, daquelas que viveram na época de Moisés. Já tinha um outro entendimento. Mesmo assim, Jesus não pôde falar tudo, esclarecer tudo para o povo judeu. Então, as leis humanas, elas se modificam, a gente volta a dizer, à medida que o homem, né, que os homens, eles vão compreendendo o que é ser justo, o que é ser fraterno. E esse movimento, que é o progresso acontecendo, vão de encontro às leis de Deus. Então, quanto mais a sociedade materializar as leis divinas, as leis de Deus, aplicar essas leis, praticá-las, mais as leis humanas vão adquirindo características da verdade, da eternidade, trazidas pelas leis de Deus, pelas leis divinas. No comentário de Kardec, ainda na questão 795, ele fala assim: a civilização criou para o homem necessidades novas, e essas necessidades são relativas à posição social que ele ocupe. Ele teve que regular os direitos e os deveres dessa posição, através de leis humanas. Porém, sob a influência de suas paixões, frequentemente tem criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos apagam de seus códigos à proporção que eles progridem. Então, o próprio tempo, né, ele se encarrega de mostrar os resultados, os erros dessas leis criadas pelos homens somente para satisfazê-los, satisfazer o seu orgulho, satisfazer a posição que eles estão, a sua vaidade, porque elas não são legítimas, elas não são verdadeiras. Mas à medida que a sociedade vai evoluindo, forçosamente essas leis, elas vão se modificando. Aí Kardec continua: a lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. E só ela pôde ter consagrado na infância das sociedades o direito do mais forte. Então, se a gente pensar, né, nos tempos de barbárie, na época, no tempo das cavernas, na pré-história, né, os homens daquele tempo, eles usavam a força para se protegerem. Então, era uma lei criada por eles, para eles mesmos, para eles se protegerem, para eles sobreviverem, né, àquele ambiente tão hostil. Né? Então, diante disso, né, a gente pensa, né, a lei natural, a lei divina, é para todas as pessoas, como Kardec fala, né, a lei natural é imutável
é a mesma para todos. Então a lei divina é para todos, é para aquele que é pobre, é aquele que é rico, é para aquele que é branco, aquele que é negro, né? Então ela é para todos. A lei dos homens, ela, se a gente raciocinar bem, a lei que a gente vive hoje, ela separa as pessoas, né? Muitas leis, elas dão privilégios para alguns, né? E cria dificuldade para outras pessoas. Às vezes ela está ali escrito no papel e tudo, mas na prática, na execução, né, e aquilo tudo não acontece. Então, por exemplo, já que a justiça deveria ser para todos, ser justo com todas as pessoas, e a gente observa que isso não acontece, porque às vezes a pessoa que tem uma condição, né, um poder aquisitivo maior, quando ele passa algum momento que a justiça está, né, ali atuando, ele tem, né, como é que a gente pode falar? Ele tem um tratamento diferenciado, né? Enquanto aquele que não tem uma condição financeira, né, que é pobre, né, ele é tratado diferente. Então, a gente pensa, né, a justiça ali, naquele momento, não trata igual a todos, não é? Na 796, Kardec pergunta assim: a severidade das leis penais não constitui uma necessidade no estado atual da sociedade? Isto é, as leis penais deveriam ser mais severas, né, ou mais brandas ou mais complacentes? Ele fala assim, os espíritos respondem: uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam mais a punir o mal, quando este está feito, do que a secar a sua fonte, né? Então, a gente pensa assim, somos espíritos imperfeitos, né, em evolução. Não sabemos ainda respeitar, não sabemos ainda respeitar o próximo, quiçá amar, né, ainda aqueles que estão até perto de nós, né? O nosso olhar ainda é somente para a nossa família, para os nossos amigos, né? E a gente esquece daqueles que passam um momento difícil, né, uma dificuldade, seja ela material, seja ela emocional. E quando essas pessoas, né, que passam por esse momento difícil, e que elas se manifestam fazendo algo que não nos agrada, aí vem a lei, né, para puni-los. E é isso que os espíritos falam. Infelizmente, essas leis se destinam mais a punir o mal quando está feito, do que secar a sua fonte. Nesse momento que essas pessoas fazem alguma coisa, ali é o ato, né? O mal está sendo feito, o ato foi concretizado, mas não há uma preocupação, né, da sociedade mesmo. A sociedade ignora a trajetória
dessas pessoas, vamos falar desses espíritos que estão aqui junto conosco, planeta, aqui na Terra, que tem uma carência enorme, não é? De bons exemplos, carência de, vamos falar de roupa, de comida, carência de tudo que a gente possa imaginar, não é? É o abandono familiar, é o abandono de instrução, é o abandono do amor. Então, o que os espíritos falam, que não é uma preocupação de secar a fonte, né? Da gente saber o porquê disso tudo. Não há uma prevenção para que, né, essas pessoas que cometem o mal, né, não há uma preocupação, não há uma prevenção. Existe a lei e a lei tem que ser cumprida. Aí os espíritos vêm falar, somente pela educação poderá reformar os homens. Então eles, somente pela educação, somente a educação poderá reformar os homens. Então eles não necessitarão mais de leis tão rigorosas. Então, isto é, pela educação, educar o coração, educar o pensamento, educar o comportamento. Esses espíritos vão ter oportunidade de terem o quê? Uma vida melhor, uma vida mais digna. Assim, trago um exemplo bem pertinho de mim, um exemplo mais simples. Uma realidade bem fechadinha. Quando a gente percebe que um aluno, ele agride, quando ele faz alguma coisa, não é, que a gente acha que não é a correta, que a gente pune de uma forma severa, sem pesquisar sobre a sua família, né, sobre o comportamento da sua família, por que ele está agindo assim. É muito complicado. Graças a Deus a gente tem, não é, a doutrina espírita que coloca, que traz os nossos jovens para dentro da nossa casa. Espíritos ali que estão se educando no amor, nos ensinamentos de Jesus, não é? Nas suas palavras, nos seus exemplos. Com certeza serão pessoas melhores. É a nossa tarefa essa. E na 797, Kardec fala assim: como um homem poderá ser levado a reformar suas leis? Aí os espíritos respondem: isso acontece naturalmente, pela força das coisas e a influência das pessoas de bem, que o conduzem no caminho do progresso. Então, isso vai acontecer naturalmente, né? Como a gente falou anteriormente, pela força, pelo progresso, pela influência das pessoas de bem, pessoas que vão conduzir ao caminho do progresso. Pessoas que já têm uma experiência, pessoas que encarnaram com uma determinada missão, não é? De trazer algo modificado, de trazer o bem, de trazer bons exemplos. Aí ele continua, os espíritos continuam. Este já reformulou muitas e reformará muitas outras. Espera, aguarde. Então isso traz um alento para os nossos corações. Primeiro a lei do progresso, né, atuando em tudo que Deus criou. Os espíritos vêm encarnando, trazendo outros movimentos, outra conduta, outro progresso, outra maneira de agir, outras ideias. Então,
que a gente possa, né, se a gente quer ter leis justas, se a gente quer ter um mundo melhor, com leis mais fraternas, mais justas, mais de acordo com o que Jesus veio ensinar, a gente precisa melhorar o nosso coração. A gente precisa melhorar as nossas atitudes, não é? As nossas escolhas, o nosso olhar em relação ao outro. A gente precisa se afinar com o pensamento de Jesus, para que a gente possa contribuir também para o progresso aí da legislação, né, da qual a gente vive. E a gente, quando vê um jovem, né, na nossa casa espírita, né, falando assim, jovens, são mais de um jovem, não estou fazendo direito, estou fazendo, a gente fica muito feliz, porque imaginemos, né, a formação em direito, ligados aos ensinamentos de Jesus, desde pequenos na casa espírita. Olha aí a semente plantada, olha o que a gente vai, né, colher, a gente, é uma felicidade imensa, né? Então, que a gente possa perceber a nossa responsabilidade diante de todo esse trabalho, né, que a gente faz, o trabalho de Jesus, trabalho com os jovens, trabalho com as crianças, trabalho com as mãezinhas, né, com as assistidas da nossa querida Casa do Caminho, do nosso porto seguro, da nossa casa que nos acolhe, que nos sustenta, né, em todos os momentos. Então vamos finalizando, agradecendo a Deus por essa oportunidade mais uma vez, elevando nossos pensamentos e pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, que a gente melhore, que a humanidade melhore, e nós estamos inseridos nela, possamos melhorar o nosso coração, melhorando também esse planeta com leis de muito amor, de paz, de esperança, de coragem para todos. Que assim seja, graças a Deus.